Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática e nós vamos continuar o assunto que estávamos vendo sobre divisão, mas nós vamos ver uma forma diferente de divisão, como nós podemos representá-las por meio dos números, sem fazer a continha, tá? Ou no nosso dia a dia, algumas coisas que nós naturalmente já dividimos, como podemos representar? Ou como podemos falar sobre essas divisões que nós fazemos e falamos no nosso dia a dia? Tá? Para nós podermos utilizar e falar dessa maneira, nós utilizamos ou falamos de um número, que é o chamado número racional, que é o que nós vamos ver hoje. Números racionais e fração. Mas o que é um número racional? Vamos pensar. Como eu trouxe aqui para vocês, número racional é todo número que eu consigo escrever na forma de fração. Mas, professor, como assim? O que é fração? Fração é a parte dividida de um todo. Você tem algo completo e você precisa dividir aquilo. E quando você divide, você fraciona todas as partes. Tá? Uma maneira de escrever a fração é você colocando um tracinho. Eu tenho uma parte aqui e tenho outra parte aqui, por exemplo. Quando eu faço dessa maneira, eu represento uma fração. Esse número daqui de cima, na fração, é chamado de numerador. É esse numerador que representa para mim a quantidade inteira, ou a quantidade que será fracionada, que será dividida. E o número de baixo é chamado de denominador. O denominador é a parte que eu dividirei, ou seja, é a quantidade de vezes que eu vou fracionar alguma coisa. Tá? Eu posso representar uma quantidade dessa maneira, ou eu posso também escrever dessa maneira, ou escrever de uma outra forma, isso que eu coloquei para vocês, que é aí o que nós vemos um número racional, que é aquele que eu escrevo com vírgula, tá? Olha só, o 1 dividido por 2, ou 1 meio, é chamado de número fracionário. Eu represento a fração, tá? Agora, uma outra forma de representar isso é o 0,5, que é chamado de número racional quando eu utilizo a vírgula e eu escrevo os números depois dessa vírgula. Esses são números racionais, certo? Agora vamos refletir um pouquinho utilizando este conceito sobre as seguintes questões. No seu dia a dia, que situações, em que lugares você vê essa forma escrita, com números após a vírgula? Pensem um pouquinho. Vocês já foram com os pais de vocês em um supermercado ou algum lugar para comprar alguma coisa? E como funciona a compra nesses lugares? Os preços que vocês viram. Como nós vamos fazer as nossas compras? Que unidades de medidas aparecem nos rótulos dos produtos? Os rótulos, os preços, o peso, os números que nós utilizamos, eles aparecem sempre na forma inteira? Ou a gente percebe que não é inteiro que eles aparecem, porque tem uma vírgula e um número depois da vírgula? Este é o assunto da nossa aula. Nós vamos treinar um pouquinho no EMAI justamente essa situação. Tá? Os números decimais aparecem no nosso dia a dia em forma de dinheiro, nas medidas de uma porta, na altura de crianças, tá? Nas garrafas de refrigerante, de leite, nos pesos das coisas e em muitas outras situações. Nessa atividade 7.1 do EMAI, nós vamos treinar justamente isso, a representação decimal e a escrita da fração. Tá? Então vamos ver os números racionais e fração que nós já falamos para vocês. Vocês vão registrar no caderno as observações que vocês fizerem quanto a este exercício. Tá? Olha as escritas que estão ali. R$ 1,75, 2,8 metros, 3
2,150 quilogramas, 1,5 litros. Agora, diga a que ela se refere. Tá? Veja se você conhece alguma dessas representações fracionárias. 1/2, 1/3, 1/4, 2/3. Pensem e registrem no caderno como você faria para ler, para escrever e para que serve cada representação desses números naturais. Lembrando que você tem que puxar da sua memória aquilo que você estudou sobre números fracionários e racionais da aula passada. Se você não lembrar, eu vou colocar depois um vídeo para vocês relembrarem este assunto. Tá? Agora, atividade 7.2, nós vamos explorar esses números racionais. Tá? Nós vimos também que, além daqueles números que identificamos na atividade anterior, quais tipos de números vocês conhecem além deles? Escrevam aí no caderno de vocês, para depois mandarem para mim. Tá? Além de dinheiro, altura, além de litros, capacidade, onde mais é utilizado. Tá? Faça a leitura depois desse texto e observe aqui, antes disso, dos números que você anotou ou que você lembrou, como nós vamos ver? Considere isso que eu coloquei para vocês. 1,5, 1,3/4, 1,5, 1 inteiro e 65 décimos, 75, 1,5 kg, 1 kg 750 gramas. Essa é a maneira que nós lemos números fracionários e números racionais. Tá? Agora, vamos observar nesse texto. Você sabe ler todos os números que estão ali? Você compreende o significado de cada um deles? Escreva na letra C sobre esses números. O que você compreende, o que você entende, se você consegue ler ou não. Diga em voz alta todos esses números que eu escrevi aqui, não somente esses, mas esses que estão no texto, para você já se acostumar com a leitura e depois com a escrita desses números. Certo? E na atividade 7.3, nós vamos continuar a leitura desses números, tá? Os números racionais e fracionários. Como nós lemos a quantidade indicada por essa escrita? 2,5L na embalagem de refrigerante. Como nós lemos este número nas placas de trânsito que encontramos nas rodovias? Como nós lemos os números presentes nas receitas de nossas vovós, como por exemplo, este número de certo ingrediente. Observem os números que estão aqui. Anote como você leria esses números aí no caderno. Depois, na correção, eu vou falar também como nós lemos esses números. Tá? E nesse mesmo pensamento, a atividade 7.3 vai falar para nós escrevermos por extenso os números racionais e fracionários. É um pouco difícil, mas é hora de nós treinarmos. Nós vamos começar o treinamento dessa escrita e dessa leitura. Então, no exercício 1, vocês vão escrever do jeito que vocês acham que tem que ser escrito. Tá? No exercício 2, vocês vão ajudar o César a calcular os gastos das viagens. Então, você vai preencher o quadro. Para a troca do óleo do carro do senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Tem litros aqui e você pode observar o texto que está aqui na atividade 7.2. Você vai utilizar esse texto também para responder a essas perguntas. Ok? Agora, para a troca do óleo do carro da família, quantos reais serão gastos? Quantos litros de combustível cabem no tanque do pai de César? O tanque do carro está com 1/4 do combustível.
Quantos quartos serão necessários ou são necessários para que ele fique completo? E qual é o gasto que a família Souza terá com pedágio no trajeto de ida ao litoral? São perguntas que vocês vão pensar, olhar no texto e preencher o quadro. De que forma? Com a escrita de números racionais e a escrita de números fracionários, certo? Vocês comecem a fazer os exercícios, assistam ao vídeo que eu vou colocar logo após a atividade, para que vocês compreendam um pouquinho números racionais e fracionários e mandem para mim a atividade de vocês, ok? Estarei aguardando. Por hoje eu vou deixar só essas atividades. Próxima aula nós vamos continuar neste assunto. Até mais para vocês. Bonito, hein? Que susto, Pete! O que tem debaixo dessas plaquinhas, hein? Você não me perguntou o que eu achava do seu desempenho como apresentador? Então quer dizer que agora você vai me dar notas? Isso mesmo! Cada plaquinha se refere a um quesito. Conhecimento em matemática, capacidade de expressar ideias com clareza e carisma. Ah, é? É mole? Eu tô super curioso pra saber quais são as minhas notas. 3,5? 3,5 em conhecimento matemático? Ah, não, peraí. 2,6? Pete, que nota é essa? 2,6 não. 3,8 em carisma. Ai, calma, Heitor, que piti! Quem disse que a avaliação já acabou? Sua nota como apresentador é a soma das notas anteriores. Ah, aí muda de figura. Todos esses quesitos juntos é que determinam o seu talento como apresentador. É ou não é? Faz todo sentido, só que essas notas têm vírgula. Se você quer saber como faz para somar números decimais e descobrir qual é a nota real que a Pete me deu, pode contar com o Tempo de Estudar. Bora fazer logo essa conta que eu tô louco para saber que nota você me deu como apresentador do Tempo de Estudar. Mas para isso a gente tem que prestar atenção que para somar números decimais, a gente precisa colocar vírgulas embaixo de vírgulas. Por exemplo, 3,5 mais 2,6 mais 3,8, mantendo todas as vírgulas uma sobre as outras, inclusive no resultado. A resposta é igual a 9,9. Iniciamos a nossa conta pelos décimos, que é a primeira casa depois da vírgula. Logo, teremos 5 mais 6 mais 8, que dá 19. O 9 permanece na casa dos décimos e o 1 do número 19 vai para a casa das unidades. Logo, teremos 1 mais 3 mais 2 mais 3, que dá 9 também. Portanto, o resultado da nossa conta é 9,9. Poxa, eu gostei da minha nota, bem melhor. Isso mesmo, 9,9, porque nada é tão bom que não possa melhorar. É, você tem toda a razão e eu adorei a minha nota. Nossa, quando você disse que ia fazer uma hortinha, eu não sabia que já teriam tantas variedades. Olha só, já tem até uma feirinha orgânica. Ai, Heitor, você sabe como eu sou. Quando é pra fazer uma coisa, eu faço o melhor possível. Convencida. Tudo bem, agora é minha vez de ir às compras. Eu quero um lote com 5 batatinhas. Eu quero esse lote aqui com 4 maçãs. Ah, esse aqui também com 3 abobrinhas. Eu quero um cacho de banana. Ah, também um lote com 5 tomatinhos cereja. E tudo bem, um pé de alface. Claro, pode escolher à vontade. Mas eu não trouxe meu carrinho de feira. Será que vai ficar muito pesado para eu colocar tudo na minha sacola? Olha só, por que você não faz o seguinte? Pesa cada lote pra gente ver quanto que dá. Boa, então vamos lá. 4 maçãs. 1, 2, 3 e 4. Quanto deu, Pitagorina? Total de 0,4 quilogramas. 0,4. Eu vou colocar aqui na minha bolsa. Agora, 5 batatinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 batatinhas.
Quanto deu, Pitagorina? Deu 0,58 quilogramas. 0,58 quilogramas. Bom, agora, o cacho de banana. Quanto deve pesar o cacho de banana? É um cacho pequeno. Deu 0,39 quilogramas. 0,39. Os tomatinhos cerejas. O lote do tomatinho cereja. Falta pegar mais um. Agora sim. Só deu 0,12 quilogramas. É pouquinho. Vamos ver agora. As abobrinhas. O lote das abobrinhas. São 3 abobrinhas. 1, 2, 3 abobrinhas. 0,23 quilogramas. E falta o alface? Não, o alface é muito leve, eu não vou nem pesar o alface. Com certeza eu vou conseguir carregar. E aí, Pitagorina, quanto deu a soma de todos esses pesos? 1,72 quilogramas. Bom, então a soma de todos os pesos desses produtos é igual a 1,72 kg. É facinho. Eu acho que eu consigo carregar. Eu levo muito mais peso na academia. Tá bom, parabéns. Tá forte, tá saudável. Mas agora vamos ao que interessa. O quanto você tem que me pagar. Para fazer a soma de todos esses pesos, a gente tem que lembrar que as vírgulas têm que ficar uma sobre as outras. E além disso, as unidades sobre as unidades, décimos sobre décimos e centésimos sobre centésimos. Então vamos lá. 0,4 mais 0,58 mais 0,12 mais 0,39 mais 0,23. Reparem que no primeiro número 0,4 não tem nenhum algarismo na casa das centenas, portanto devemos ocupar com o algarismo 0. Sendo assim, 0 mais 8 mais 2 mais 9 mais 3 vai dar 22. Colocamos o 2 na casa dos centésimos e o outro 2 sobe para a casa dos décimos. 2 mais 4 mais 5 mais 1 mais 3 mais 2 é igual a 17. Colocamos o 7 na casa dos décimos e o 1 do 17 vai para a casa das unidades, depois da vírgula. 1 mais uma carreira de zeros é igual a 1. Resultado, 1,72 kg. A soma das idades de 2 irmãos é 11 anos e a diferença entre elas é de 10 anos. Qual é a idade de cada um dos irmãos? E aí, já descobriu? Vou dar uma dica. Pense em idades um pouquinho diferentes do normal, como por exemplo, números decimais, meses. E agora, já conseguiu visualizar? Pois é, eu vou dizer qual é a resposta. Pensem que o irmão mais velho tem 10 anos e o irmão mais novo tem apenas 1. A soma das idades é de 11 anos, mas a diferença está apenas em 9 anos. Precisamos aumentar essa diferença. Para isso, precisamos deixar as idades mais distantes, ou seja, o irmão mais velho um pouco mais velho e o irmão mais novo um pouco mais novo. Que tal se a gente colocar mais 6 meses na idade do mais velho, 10 anos e 6 meses? E retirar 6 meses da idade do mais novo, que só tinha 1 ano e agora passa a ter apenas 6 meses. A soma de 10 anos e meio com meio ano é de 11 anos e a diferença de 10 anos. Olha só, não vem com essa história de pergunta irada não. Vamos ao que interessa, o quanto você tem que me pagar. Olha só, vamos lá, você comprou um lote de batatinhas por R$ 2,35. Um lote de 4 maçãs por R$ 4,09. Um lote de 3 abobrinhas por R$ 5,19. Um lote de 5 tomatinhos por R$ 6,25. Um lote de banana por R$ 3,84. E finalmente uma alface por R$ 2,28. Somando tudo, deu R$ 24.
Mas, como você é meu primeiro cliente, eu vou te dar um desconto mega especial de R$ 4,70, que é o meu número da sorte. Puxa, que bom, eu ganhei um desconto. Muito obrigado. Mas isso leva a gente de volta às contas. Para a gente fazer a subtração, a gente precisa colocar mais uma vez vírgula embaixo de vírgula. E lembrar também que R$ 24,00 é o mesmo que 24,00. Sendo assim, armamos a conta 24,00 menos 4,70. 0 menos 0, 0. 0 menos 7, a gente precisa pedir emprestado uma unidade ao 4. Logo, ficamos com 3 unidades e no lugar do 0 temos o 10. 10 menos 7, 3. 3 menos 4, mais uma vez, precisamos pedir emprestado, mas agora para a casa das dezenas. E ficamos com 13 menos 4, 9. 1 menos 0, 1. Portanto, a conta é R$ 19,30. O total da minha compra, então, é R$ 19,30. Agora eu vou para minha casa preparar uma comida maravilhosa com tudo isso que eu acabei de comprar. E você vai ser minha convidada especial, Pete. Topa? Claro! Os meus legumes são divinos! Então faz o seguinte, vende tudo rapidinho porque logo a comida já vai estar pronta. E você daí de casa, faça o seguinte, pergunte para os seus professores sobre alimentos saudáveis que você pode incluir na sua refeição. Existem várias possibilidades, mas tem que experimentar, hein? A gente se vê no próximo programa, pessoal. Conta com a gente! Até logo, Pete! Tchau, Heitor! E aí, minha senhora, vamos pegar a xepa da feira! Vai acabar! O último lote! Gostou da organização que eu fiz nas suas coisas? Já estava cansada da sua bagunça. Ficou ótimo, Pete. Aliás, você sabe que eu consegui perceber só com esse seu trabalho? Que você não consegue viver sem mim, é claro! Não, isso eu já sabia. Eu consegui perceber que 1/3 dos meus carrinhos é vermelho, que 3/4 dos meus livros são verdes e dos meus 8 potes, 4 são vermelhos, ou seja, 4/8 ou 1/2. E quer saber como eu sei disso? Pode contar com o tempo de estudar. Cinco xícaras e meia de farinha de trigo. Uma xícara, vamos lá. Uma xícara. 2. 3. 4. 5 xícaras e meia. É, menorzinha. Meia. Perfeito. Agora, 1/4 de xícara de azeite. É esse aqui, 1/4. 1/4 de xícara de azeite. Olha lá, Heitor! Tem que medir certinho, hein? Senão a massa desanda. Pode deixar que eu tô medindo. Do jeito que você é desleixado. Exagerada. Onde é que eu tava mesmo? Peraí. Ah, tá. Meia colher de sopa de manteiga. Meia. Pronto, tá bom. Meia colher de sopa de manteiga. Muito bem. E agora, 1 colher e meia de fermento biológico. Fermento biológico. 1 colher e meia. Só mais um pouquinho. Muito bem. Ô, Heitor, você não tá esquecendo nada, não? Esquecendo o quê? Ó, 5 xícaras e meia de farinha de trigo. 1/4 de xícara de azeite. Meia colher de sopa de manteiga. E 1 colher e meia de fermento biológico. Não, tá tudo aqui. Eu não pulei nenhum ingrediente, não. Você não tinha dito que ia explicar pro pessoal como você sabia que 1/3 dos seus carrinhos é vermelho, 3/4 dos seus livros são verdes e metade de seus potes são vermelhos? É verdade, Pete, você tem toda a razão. E eu vou utilizar a receita da nossa massa de pizza para explicar exatamente isso. O conceito de fração representa divisão em partes iguais. Quando a gente utilizou meia xícara,
dividimos essa xícara em duas partes iguais e utilizamos apenas uma delas. Ou seja, a fração que representa essa quantidade é uma parte no total de duas. 1 na parte superior, que chamamos numerador, e 2 na parte inferior, que chamamos denominador. Quando trabalhamos com 1/4 de xícara, pegamos essa mesma xícara e dividimos em 4 partes iguais. E utilizamos apenas uma dessas partes. Logo, 1 pedaço num total de 4, ou seja, 1/4. A fração é muito utilizada no dia a dia, como por exemplo a receita da massa de pizza, 3/4 de xícara de farinha de trigo, ou mesmo numa notícia de jornal, 2/5 da população brasileira. Além disso, também é utilizada para representar porcentagens e números decimais. Ou seja, a fração é encontrada em diversos momentos da nossa vida. O planeta Terra tem esse nome porque a maior parte da sua superfície é composta por terra. Positivo ou negativo? Negativo. Aproximadamente 3/4 da superfície da Terra é composta por água, ou seja, mais da metade. Isso quer dizer que, se a Terra fosse dividida em 4 partes iguais, 3 seriam compostas por água em estado líquido ou em estado sólido, as geleiras. E apenas uma dessas partes é constituída da parte seca, ou seja, de terra. Tá legal? Esse cheirinho, as pizzas ficaram prontas, Heitor! Já ficaram prontas, mas eu tenho um desafio para você. Você tem que me dizer a quantidade de pizza de cada sabor que você vai querer, mas na forma de fração. Senão, não ganha pizza. Isso é moleza! Dessa pizza aqui, ó, eu quero 2/4. Então vamos lá. 1/4 de mussarela e mais 1/4 de mussarela, 2/4. Muito bem. Não, na verdade eu vou querer mais uma fatia de mussarela, ou seja, 3/4 dessa pizza. Você gosta mesmo de mussarela, hein? E dessa outra aqui? Eu quero um pedaço de calabresa. Mas peraí, como eu posso falar em fração se os pedaços têm tamanhos diferentes? Bem observado, Pitagorina. Repare que metade da nossa pizza é de calabresa. Os outros sabores têm pedaços de tamanhos diferentes, mas eu não tenho como determinar a fração correspondente aos outros sabores, justamente porque os pedaços têm tamanhos diferentes. Como eu poderia resolver esse problema? Essa é fácil. É só dividir a metade de calabresa ao meio. Daí você vai ter metade ou 2/4 da pizza no sabor de calabresa. 1/4 no sabor tomate cereja e 1/4 de sabor azeitona. E ainda vai poder dar para mim 1/4 no sabor de calabresa, como eu pedi. Ah, saindo 1/4 de calabresa. Pronto! Está aí a sua pizza mais do que merecida. 3/4 de mussarela e 1/4 de calabresa. A minha vai ser 1/4 de mussarela, 1/4 de tomate cereja, 1/4 de azeitona, que eu adoro, e 1/4 de calabresa. Pronto! Mas antes da gente comer a pizza, vamos relembrar o que a gente estudou na aula de hoje? O quê? Você quer me matar de fome, Heitor? Deixa eu fazer isso. Eu sou muito mais rápida. A gente aprendeu o que é fração. Viu que as frações podem representar porcentagem, números decimais e que podem representar uma figura dividida em partes iguais ou subconjuntos de uma coleção. Atacar! Yeah! Agora é você que entra em ação. Na sua turma, verifique a fração correspondente à quantidade de meninas e a fração correspondente à quantidade de meninos em relação ao total de alunos. Compare as duas frações e veja qual é a maior. A gente se vê no próximo programa. Conta com a gente!